Ah, vocês estão preparados? Sim? Ó, então vamos lá. Já tomaram café, já conversaram? Olha lá, a entrada da igreja está limpinha agora, não tem ninguém lá, batendo papo. Então é interessante, eu fiquei enrolando um pouquinho aqui para todo mundo estar presente no início da aula, para te fazer uma pergunta bombástica. Preparados? Vou apertar o botão, então. Você é religioso ou cristão? Estou ouvindo umas risadinhas aqui. Sabe, cada um de vocês deveria estar aqui na frente, numa experiência, para ver as caras que vocês fazem aí. Né? A gente tem um feedback real, instantâneo, né? Olhando na reação de vocês, nas carinhas de vocês. Isso é bom, porque às vezes a gente vê... Você vê que o cara não está gostando do que você está falando, né? Então, você precisa dar uma melhorada. Essa é uma pergunta interessante, né? E aí, talvez, como eu coloquei essa pergunta para você, você vira para mim e fala assim, mas, Marcos, qual que é a diferença? O cristianismo não é uma religião? É ou não é, pessoal? Sim. Né? O cristianismo é uma religião. Caras de ponto de interrogação. Vamos lá. O que é uma religião? Vamos, né, pesquisar no São Google? Não, temos o dicionário. Né? O Webster diz assim, religião é um sistema de fé e de culto. Tá. O que você disse, Célia, não? Vamos chegar lá. Ok. O serviço e a adoração a Deus expressos em forma de culto. Estou copiando, copy-paste, né, copiando e colando do dicionário. Ok? Devoção, fidelidade, retidão de consciência, isto é, uma convicção lúcida da existência de um ser supremo que suscita reverência, amor, gratidão, vontade de obedecer e servir. Então, aqui está, né, o conceito de religião segundo o dicionário Webster. Ok? Está certo ou está errado? Está certo. Né? É isso aí. Então, você tem, normalmente... algumas coisas que são pertinentes a todas as religiões. Algumas delas não têm essa figura que nós vimos aqui de um ser supremo. Então, nós temos, por exemplo, a questão do budismo, né? Ou do espiritismo em geral, que não tem assim... aquela visão de um Deus que é um ser supremo, né? que tem toda essa reverência, esse amor, essa gratidão e essa vontade de obedecer e servir. Normalmente, o espírita ele cria um Deus para si próprio, né? E ele monta aquele Deus de acordo com o que ele acha que é Deus. Né? Então, ele forma um Deus para ele, e aquele é o Deus que ele crê, que ele acredita. Certo? Continuando essa questão da religião, toda religião tem como característica fundamental que os seus seguidores façam um esforço para alcançar Deus. Então, você precisa fazer alguma coisa para chegar lá. Né? Isso inclui, inclusive, o espiritismo. Apesar de não ter essa questão, mas para você evoluir, né, para na outra encarnação, você ser um pouquinho melhor, então você tem que ser bonzinho agora. Né? Então, essa é uma característica. Outra característica, você vai ficar procurando esse Deus. Né? Então, você tem que encontrar Deus e buscá-lo de alguma forma. Tem mais uma característica que eu queria aqui. Então,
Normalmente as religiões, né, todas as religiões praticamente, querem que os seus seguidores façam um esforço para agradar a Deus. E isso inclui esforço, né? Isso inclui uma série de regras, uma série de normas, uma série de atitudes para você agradar a Deus. Eu estou incluindo tudo aqui, certo? E lembrem-se que eu falei que essa é uma aula de reflexão. Por quê? Porque pode ser que muitos de nós estejamos achando que é assim que a gente tem que fazer. O cristão precisa, então, chegar com a sua bandejinha de boas obras diante de Deus, oferecer a Ele e falar: olha, Senhor, como eu sou bonzinho. Né? O Senhor não tem orgulho de mim? Eu sou um filho tão bonzinho. Né? Eu estou aqui na escola dominical, ouvindo a aula chata do Marcos Dumbra. Aí tem a aula chata do Rogério, mas eu vou na escola dominical, todo domingo. Eu vou no culto à noite, eu canto no coral. Tudo isso, meus irmãos, tem que ser consequência. Não é errado, não estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário. Né? Nós estamos aqui num momento especial para estudar a palavra de Deus. Não estou criticando que vocês estão aqui, não. Pelo contrário. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Mas a pergunta é, por que você está aqui? E aí nós chegamos, então, àquela questão de que o cristianismo é diferente. Quando você... eu gostava muito de uma afirmação do Dave Hunt, eu disse que gostava porque ele já está lá com o Senhor, né? Nosso irmão Dave Hunt. Ele dizia assim, olha, se você está procurando alguma religião, se você quer se encontrar em alguma religião, comece estudando a Bíblia. Comece pela Bíblia, comece pelo cristianismo. Porque a Bíblia exclui todas as outras. Então, se você estudar a Bíblia e se encontrar na Bíblia, que é a palavra de Deus, você ganhou tempo. Você ganhou tempo. Então, senão você vai ficar aí num monte de outras, né? E provavelmente vai chegar depois na Bíblia e vai ver a verdade do Senhor ali. Por que o cristianismo é diferente, pessoal? Vamos abrir, então, João 1. João capítulo 1, versos de 1 a 3. Eu acho que muitos de nós aqui já sabem de cor, porque a gente fala tanto desse texto. Podem ler. João 1, 1 a 3, e depois a gente pula para o 14. E o 14. O Espírito Santo, através do nosso irmão João, está nos dizendo que no princípio existia um ser, que aqui ele está dando o nome de Logos, que para o nosso português João Ferreira de Almeida traduziu para verbo. Né? E ele diz assim, olha, esse Logos, né, ele é Deus. Ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava lá desde o início. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí no versículo 14, que nós lemos agora, ele diz que esse Logos, esse verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele se encarnou, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória.
Então, aí que está a grande diferença do cristianismo em relação às outras religiões. Porque o Filho, né, ele se faz carne, que é Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E agora, nós temos uma situação diferente. O que pega aqui, pessoal? Em primeiro lugar, tem muita gente que não consegue aceitar isso. Inclusive dentro do cristianismo. Pessoas que têm dificuldade de entender que eu não preciso fazer nada para chegar até o Senhor. Pessoas que querem fazer alguma coisa. E aqui nós temos uma situação muito difícil, muito complicada, porque todas as vezes que você quiser trocar a graça por obras, você está ofendendo o Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Querem um exemplo? Se eu chegar para você, Cícero, e te oferecer como presente, hein? Não custa nada, você não vai me pagar nada. 5 barras de ouro puro, de 1 quilo cada uma. Puser aqui, fala, é teu. Pode levar. Ó, a Mari já ficou. A Mari já está de olho nas tuas barras de ouro, meu. Ó, depois você se acerta com ela aí. Só vou saber disso se você fizer de verdade. Aí você chega para mim e fala, não, Marcos, que é isso? Não. Imagina, eu não posso aceitar. Eu posso encarar isso como uma ofensa, não posso? Poxa, Cícero, estou te dando o maior prazer, a maior alegria no meu coração, te amo do fundo da minha alma. Né? Não, vou fazer o seguinte, então. Você me dá as barras, mas eu te faço alguma coisa, eu te dou alguma coisa. Começa a querer o quê? Barganhar, ou começa a achar que realmente nós não merecemos a graça de Deus. Se você parar para pensar um pouquinho, a gente não merece. Nosso lugar é lá queimando no fogão, lá, né? Onde vai arder lá o enxofre, né? Era lá para lá que a gente teria que ir, apesar de que esse lugar foi criado para Satanás e seus anjos. Agora, como tem gente que quer seguir Satanás e seus anjos, a consequência vai ser ir junto, certo? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não se alegra que o homem vá para a perdição. Ele quer que todos sejam salvos. Mas aí, então, é difícil, né, eu aceitar essa questão de que o Senhor Jesus já fez tudo para mim. Que foi um assunto que nós estudamos no semestre passado. A suficiência total no Senhor Jesus. Muito bem, vamos recordar algumas coisas aqui. Né? Por que nós precisamos dessa coisa chamada religião? Naquilo que a Célia ali falou, na sua cultura fantástica de religare. Né? Célia é a Célia, né? Então, o religare, que é a palavra religião, certo? Muito bem, pessoal, por que isso tudo? Porque no princípio da criação existia essa comunhão perfeita. Vocês se lembram que o Senhor Jesus ia lá nas tardes, e caminhava com Adão? O Senhor Jesus. Né? Ele estava ali, andando, caminhando com Adão. Não estou falando nenhuma heresia, não. Nada de espanto. Mas, para mim, era o Senhor Jesus que estava ali do ladinho de Adão, conversando com Adão. Né? E tinha total comunhão com ele. Mas o homem pecou. Né? E, por causa do pecado do homem, houve essa coisa, essa separação, que a gente chama de morte. Né? Que é outro conceito também interessante dentro do cristianismo. Porque para muitas religiões, morte significa
extinção. Acabou, fim. Né? Mas a morte, no sentido bíblico, significa separação. Vamos ler Gênesis 2? Não, já estava lá, né? Gênesis 2, 16 e 17. Só para a gente recordar, né? Alguém leia para mim, Gênesis 2, 16 e 17. E deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou morrendo morrerás, no original. Né? Então, o que acontece? Deus deu uma ordem. O homem não creu nesta ordem. E como ele não exerceu fé nessa ordem, ele, por consequência, desobedeceu. E a falta de fé e a desobediência provocou a morte. Porque está escrito aqui, o dia em que dela comeres, morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Morrendo, morrerás. E aí, Isaías 59, 2... Então, as nossas iniquidades, né, os nossos pecados, fazem essa separação entre Deus e o homem. Essa é a consequência do nosso pecado. Né? Então, o cristianismo vem para resolver essa questão. E essa questão do cristianismo é resolvida em Jesus Cristo, no Verbo, no Logos, na cruz do Senhor Jesus. Aqui eu coloquei três textos bem conhecidos nossos, nós vamos falar todo mundo junto, decor, né? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse próximo acho que todo mundo consegue falar, decor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próximo, quem vai falar, decor? Pela graça sois salvos, mediante a fé, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É isso. Não vem de obras. É exatamente. Então, nós temos aqui, né, um resumão muito simples, né, muito rápido, muito direto, do que é o cristianismo. E o cristianismo tem essa questão de que você vai exercer fé em uma pessoa. Então, eu posso dizer, afirmar para vocês, com certeza absoluta, que é aquilo que me perguntam, às vezes no meu trabalho, às vezes numa reunião em família, com amigos, qual é a sua religião? Eu digo, a minha religião é Jesus Cristo. Como assim? Então, aí você tem que explicar. É bom porque abre a pergunta, né? E te dá a oportunidade de evangelismo. A verdadeira religião, o religare da Célia, é o Senhor Jesus Cristo. Pessoal da internet te ouvir. A questão pela graça que nós vivemos, ainda existem cristãos, e eu não posso citar nomes, mas eu tenho visto isso, que as pessoas dizem o seguinte: eu não vou à igreja porque a graça me basta. Ler a Bíblia, o Senhor me salvou e eu conheço o Senhor. Também não vou pregar evangelho porque o Senhor não precisa de mim. Já estão eleitos, o Senhor sabe quem vai crer, o Senhor já disse e já está escrito na história do Senhor quem são. Aí fica a grande pergunta, isso para mim: como é que é o trabalho
já que o trabalho, se ele for... O Senhor não quer o nosso suor, o Senhor quer a nossa fé nele e crer que tudo ele pode, e assim a gente... Mas como é que fica o trabalho? As pessoas que hoje têm diácono, tem você que está aqui hoje, é um trabalho. Agora, como é que ficam essas questões? Está adiantando minha aula. Não, eu vou responder a tua pergunta. O final da aula, o fecho final da aula é respondendo isso que você perguntou. Tá? Então, me aguarde. Fique bem acordado aí. Então, vamos lá. Um resumo também, pessoal, das consequências da obra de Jesus. Isso aqui é um resumo, né? Nós não temos tempo para fazer um estudo sobre isso profundo, que daria para fazer muitas aulas. Mas vamos lá. Romanos 3, 21 a 28. Eu vou ler esse texto, porque senão fica um buraco muito grande. Eu não sei se vocês já viram os vídeos pela internet, e aí quando vocês leem aí, o pessoal lá não acompanha, fica um buraco muito grande. Então eu vou ler, acompanhem comigo aí. Romanos 3, 21, 28, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A justiça de Deus é sobre todos os que creem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu não preciso comprar nada. Eu não preciso ofertar nada, eu não preciso dizimar nada, porque Ele já fez tudo. Agora, a pergunta do Pado é pertinente, né? Então, se Jesus já fez tudo, espera aí que nós vamos chegar lá. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu estou enfatizando muito isso, porque o mundo diz assim, você tem que ter fé. Já vi várias pessoas com uma camiseta escrito fé, bem grande assim. E isso, gente, é fé na fé. Fé na fé não tem poder nenhum. O poder está em quem você exerce fé, que é o Senhor Jesus, e não na fé, na tua fé. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque a lei das obras, não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, nós somos, então, justificados, tratados como justo, por causa da obra do Senhor Jesus. Porque Ele fez, o que Ele fez por nós lá na cruz. E aí, o que acontece? Só um parênteses, né? Justificação não é tornar justo, mas é ser declarado justo. Há uma diferença aqui, tá? Também não temos tempo para ficar entrando muito nesses detalhes, mas eu coloquei essa frase do Scofield para você entender que a justificação é o ato de Deus através do qual Ele declara justamente e trata como justo aquele que crê em Jesus Cristo. Lembram-se daquele de Romanos, né? Nós vamos ler daqui a pouco, que nós não temos mais pecado. Para o Senhor já está tudo resolvido, né? E Romanos 5:1, página seguinte: justificados, pois, mediante a fé, aí nós temos paz com Deus, né? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos paz com Deus. E essa paz é aquele conceito de que eu não tenho mais dívida. A dívida foi paga. O Senhor Jesus pagou a dívida. E nós lemos lá, né?
foi riscado. Já está resolvido o nosso problema do pecado, a nossa dívida que nós tínhamos, que é Colossenses. Oi. É porque isso aqui, se o Cassoli tivesse aqui, ele ia te explicar melhor. É como se fosse um ato judicial, uma coisa da... Não. Então, exatamente. Isso. Isso. Infelizmente a gente só vai ser glorificado lá em cima. Então, eu agora não tenho uma auréola mais na minha cabeça, né? Não tenho essa auréola na minha cabeça onde eu sou um santinho. Eu continuo sendo pecador, né? Mas o Senhor me olha justificado. E aí entra nas questões de Romanos 6. Então, vamos pecar. Já está resolvido, então vamos lá. Aí o Espírito Santo, logo em seguida, já fala assim, de modo nenhum. E aí a gente vai entrar na questão de por que nós não devemos e não podemos pecar. Certo? Mas isso é assunto para outra aula, como eu falei. Mas aí está a diferença, né? Deus vai nos transformando e Ele vai realizar essa transformação completa quando nós tivermos a nossa vida totalmente modificada, inclusive corporalmente. Tá? Mas a declaração mais ou menos o mesmo entendimento quando nós falamos lá, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavrinha poder significa direito legal. Você passou a ser legalmente filho de Deus. Tá? Então, essa palavra poder, no original grego, tem esse sentido. Ok? E muita gente fala que todos somos filhos de Deus, e não é verdade. Todos são filhos de Deus. A Bíblia é muito clara. Leia 1 João, você vai ver que a Bíblia é muito clara, dizendo que filho de Deus é aquele que nasceu de novo. Diferença entre criatura e filho de Deus. E Colossenses 2, 13 e 14... E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, passados, presentes e futuros, que tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que ele fez? Jogou tudo lá na cruz. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Isso aqui também tem muita gente que tem dificuldade de aceitar isso, né? Porque vive com peso de culpa pelo pecado. E Romanos 8:1 diz assim: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você deve, sim, se entristecer muito com o teu pecado. Mas, ao invés de carregar o peso da culpa desse pecado, o que você deve fazer? Confessa. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Então, isso é maravilhoso. Isso é a consequência do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, né? A remissão dos nossos pecados, incluindo a remoção da culpa e da penalidade. Então, quando eu peco, eu devo me entristecer sim, e o Espírito Santo vai te cutucar. Ele vai te entristecer, ele deve fazer isso. E o teu pecado deve ter consequências também. Não estou dizendo que o Senhor é vingativo, não. Mas Ele vai tratar você como filho. E como filho, Ele vai te orientar, né? Mas,
o que acontece? Colossenses diz que esse pecado para o Senhor já não existe mais. Já foi pago. Ele removeu isso, ele jogou lá na cruz. Oi? Exatamente. Eu concordo contigo. Apesar de... isso é um assunto meio complexo também, porque o Senhor Jesus, né, na sua oração, lá, a sua oração dominical, muita gente, o pessoal fala, né, mas o crente, meus irmãos, ele não deve orar pedindo perdão pelos pecados, ele deve confessar os pecados. Porque os pecados do crente já foram pagos na cruz. Lembram-se quando o Senhor Jesus ensinou aquela oração, ele ainda não havia morrido. Né? E nós estávamos vivendo ainda na época da lei. Ok? Então, assim, o crente, ele deve confessar pecados, né? E não pedir para que o Senhor perdoe, porque os pecados já foram perdoados. É bem lembrado, Jonathan. Que mais? Como consequência da obra de Jesus nas nossas vidas. 1 João 3, 1 e 2. Só lembrando uma coisa, viu, pessoal? A confissão de pecados é um segredinho do crente que faz toda a diferença na vida do crente. Pode... faz um teste. Faz um teste. Confesse os seus pecados e você vai ver que o Senhor vai trabalhar muito na sua vida. Procure viver 1 João 9 e você vai ver que vai fazer muita diferença na tua vida. Mas vamos lá, 1 João 3, 1 e 2. Alguém lê para mim? Olha que maravilha, né? Agora nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus mesmo. Né? E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Né? Não chegou lá ainda. Nós continuamos nesse mundo, nós ainda somos pecadores, a carne fala muito alto. Né? Como é difícil a gente viver as coisas do Senhor. Mas somos filhos de Deus. Temos esse privilégio. Efésios 2, 1 a 6. Vou ler também. Ele vos deu vida. Estou em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Tudo bem aí, Júnior? Vou deixar ele achar. Aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, que pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Ok. Era para eu ir até os 6, né? Mas a gente se empolga, né? Porque isso aqui é fantástico, né, pessoal? Gente, é maravilhoso você imaginar que o Senhor Jesus nos deu vida, que Ele nos ressuscitou e que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Tem duas coisas aqui que me incomodam no bom sentido. É assim, primeiro, os verbos estão no passado. Por quê? Porque isso resolvido lá na cruz. Então, é como se Deus olhasse para nós com isso tudo já acontecendo nas nossas vidas. Foi resolvido lá. E segundo, eu não sei vocês, mas eu mentalizo muito, tento mentalizar muitas coisas. Como é que é estar assentado nos lugares celestiais? Às vezes a gente pega um avião e fica lá, né, olhando pela janelinha, e a gente vê assim aquele céu, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver o pôr do sol, o nascer do sol de um avião, e ver as coisas assim que Deus criou. Ou você vai num lugar muito bonito, numa praia, Bahia, que tem lugares maravilhosos, né, lindíssimos, e eu olho e falo, puxa, tudo isso foi criado por Deus. O Senhor Jesus aqui, ó, como se fosse um artista pintando um quadro. Gente, isso é de arrepiar. Não é possível que você não fique emocionado e não se arrepie com umas coisas dessa, pensando no que o Senhor Jesus fez por nós. Né? E, finalmente, aqui nesse resumão do que o Senhor Jesus fez, né, com a sua morte e ressurreição, Gálatas, capítulo 4, um pouquinho para trás aí, Júnior. Gálatas 4, eu vou ler do 19 ao 5:1. Aqui, você lê Gálatas como se Paulo estivesse dando um puxão de orelha, né? Nos crentes, dos nossos irmãos de lá. E ele disse, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e dar um sopetão na cabeça de vocês, e falar-vos em outro tom de voz, né? Paulo está irado aqui, escrevendo, acho que, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Ó a explicação, essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, ó Gálatas, acorda, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia, ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O que diz a Escritura? Lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Para liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, destaco aqui para vocês, meus irmãos, uma coisa que é difícil muita gente entender. O Senhor Jesus nos libertou. Nós somos libertos destas coisas. Olha que fantástico. E
Como tem gente querendo inventar moda, e subir escada de joelho, e plantar bananeira, e ficar 40 dias sem comer. Para quê? A pergunta é, para quê? Leia Gálatas. E veja o puxão de orelha que o Espírito Santo dá da Galácia, usando Paulo aqui. E o Paulo falou, eu estou perplexo, eu não estou entendendo o que está acontecendo aí. O Senhor Jesus nos libertou de tudo e vocês querem continuar seguindo a lei, seguindo o jugo pesado da lei. Pode ser que você ache que isso não serve para você, porque realmente, olha, hoje nós estamos vivendo a graça, né? Está tudo resolvido para mim. Mas, olha, embora muitos cristãos não percebam, eles vivem numa esteira rolante espiritual. Não, eu preciso fazer. Não, agora sim. Não, agora eu tenho que ler. Não, agora eu tenho que orar. Não, agora eu tenho que ir na igreja. Não, olha aqui. Acaba ficando o quê? Frustrado. Com uma sensação frequente de fracasso. Gente, como é gostoso nós colocarmos, né, a nossa vida diante do Senhor e vivermos a suficiência de Jesus na nossa vida e não cair, desculpa a minha crítica de novo, nessa roda viva que nós estamos vivendo hoje no mundo, onde você tem que produzir mais, onde você tem que ser mais, onde que é mais com menos, etc, 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 etc. A nossa vida virou uma loucura. Quantas pessoas falaram 2013 voou? E voou mesmo. E nós já estamos no último fim de semana de janeiro de 2014. O que você fez nesse um mês? Muitos, graças a Deus, viajaram, passearam, né? Mas muitos já produziram bastante. Agora, Pádua, eu queria dizer para você o seguinte. Primeira coisa, o cristianismo não é um esforço religioso, como a gente colocou lá no início. Por quê, pessoal? Porque o Senhor Jesus já fez tudo o que precisava para resolver a questão do nosso pecado. Está resolvido. E aí, o próprio Paulo pergunta, então, está resolvido o pecado? Vamos cair na gandaia, vamos pecar. De modo nenhum. Por quê? Porque como filho de Deus, agora que você precisa o quê? Corresponder ao que Deus fez por você. Tudo que eu fizer agora, e a palavra de Deus diz isso, olha, tudo que fizerdes, fazei como para o Senhor. Então, tudo que eu vou fazer agora é para dizer assim, olha, né, eu tenho um crachá aqui de filho de Deus. Então, eu tenho que agir e tenho que corresponder, né, de uma forma que seja digna, como nós lemos lá em Colossenses, a essa situação, a isso que o Senhor Jesus fez para mim. Agora, é consequência, não é para. Não é um meio para conseguir a salvação. E uma das perguntas que eu faço para quem chega para mim e fala assim, Marcos, o que você acha de jejuar? Eu falo assim, olha, para que você quer jejuar? Para barganhar com o Senhor? Para dizer, olha, Senhor, eu estou aqui sofrendo, então o Senhor tem que me dar isso que eu estou pedindo. Não vai funcionar. Né? Então, o que nós vamos fazer agora? Viver de modo digno para o Senhor, para o seu inteiro agrado, porque agora nós somos filhos de Deus. E você, lá no teu trabalho, lá na tua família, no convívio com os teus parentes,
deu uma escorregada, deu uma pisadinha na bola, papá, dedão apontado. Olha o crente lá, ó. E, ó. Fala que é crente. Olha o que ele faz, olha o que ele fala. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Comigo, várias. Por quê? Porque eu piso na bola. Eu escorrego mesmo. Eu sou justificado, mas ainda sou pecador. E é difícil, porque as pessoas não sabem disso. O incrédulo não entende as coisas espirituais. E se for ficar olhando para mim como exemplo de filho de Deus, desculpa, vai ficar frustrado, vai ficar desapontado, porque eu sou um péssimo filho de Deus. Um péssimo. Mas o que a gente faz? A gente tenta viver de modo digno para agradar o Senhor. E a vida cristã também é um relacionamento com Deus. Relacionamento significa intimidade, né? E não um esforço religioso, aquela coisa, né, monótona, uma coisa fria, distante. Mas relacionamento significa eu conhecer o outro, eu estar perto, eu me preocupar, eu viver tudo, conviver, saber o que está acontecendo, procurar ir atrás. Então, como que eu conheço o nosso Deus? Isso faz parte dessa nossa nova vida, que é a consequência. Né? Ups. Tiago, pode ler. Tem um negócio aqui que eu acho que às vezes as pessoas têm como se essa coisa de obra, né? E às vezes eu acho que aquilo que você comentou, que sou convertido, então eu preciso fazer obra, né? Eu já aceitei, graça e tal, né? Quando eu estilei essa questão que tu tens fé, eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu acho que a gente, quando aceita Cristo, não é uma coisa egoística, né? Porque não tem lógica você não mudar a tua vida. E tem muita coisa que é obra pura, quando você acaba aceitando Cristo também. Se você não tinha na tua vida uma questão ética, você passa a ter, é obra. Se você não ajudava ninguém para se ajudar, é obra. Se você não estudar a palavra, poder falar com os outros, sabe, agora você tem que estudar para falar com os outros, é obra. E eu acho muito interessante esse texto aqui, né? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu não acredito nessa questão, quer dizer, não é essa questão que aceitei e fico sentado em casa tudo certo. Para mim não aceitou. Porque a palavra mostra claramente que você tem que pregar, você tem que falar, você tem que ir atrás, você tem que fazer. Então, e não é que você está sendo salvo para a obra, não é isso que eu estou falando. Mas a partir do momento que você é salvo, você tem que levar. Isso acaba sendo uma obra justificada. Né? Isso é consequência. Nós vamos chegar lá. Fala, Ion. Existe uma confusão entre graça e apatia espiritual. A graça nos leva a viver Cristo. Davi, por exemplo, o diálogo dele com Araújo lá, ele falou, eu não vou dar para o Senhor sacrifícios que não me custem nada. Tem gente que dá resto para o Senhor. Não é. Você botou 3 pontos aqui. Cristianismo não é esforço religioso, é graça do Senhor. É corresponder ao que Deus fez por mim. Peraí, Cristo me livrou da ira dele. Da ira do cordeiro. Ele me livrou da ira do Pai. Me livrou do inferno. Então, que tipo de correspondência eu vou ter em relação? Exatamente. E outro, relacionamento com Deus. Eu sou casado. Bom, eu sou casado, então minha esposa é graciosa comigo, é legal. Então eu não vou fazer nada. Eu vou só dizer eu te amo, tá tudo bem. Eu tenho ligações. Cristo, ele demonstra a sua graça, pega Romanos, mas aí você vê o capítulo 16, capítulo 20, Paulo dizendo assim, ó, é assim. Não é esforço, mas é uma consequência natural de um Deus que me deu uma salvação tremenda. Isso. Eu não posso dar resto para ele, mas dá todas as minhas primícias, porque ele deu a primícia, a vida dele. É isso mesmo. Tem uma coisa que você fala, que é mote aqui, que amor é atitude. Amor e atitude. Fala muito isso. Como é que você demonstra o teu amor, aquilo que Deus te deu? Se você está em casa, prostrado, numa cadeira, tendo
Você tem que demonstrar de alguma forma aquilo que Deus te deu. Ela pode ser em obras, ela pode ser como o Marcos está fazendo aqui, que é demonstrar amor. Uhum. Demonstrar amor para com o outro, para necessitado, para doente, para carente. Amor, né? São atitudes. São atitudes. Exatamente. O que eu queria destacar aqui tudo isso que vocês falaram está perfeito. Eu acho que foi tranquilo. Eu ia fazer isso no final, no fechamento final. Mas só para me deem só um minutinho para eu tentar fechar o meu raciocínio, tá? E aí isso tudo que a gente falou aqui fica como aquela reflexão que eu falei para vocês logo no início. Ion, eu coloquei o que o Senhor Jesus fez por nós, justamente para mostrar isso, né? Que Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, Ele nos transportou do reino do Filho do seu amor, das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? E nós vamos nos assentar nos lugares celestiais. Então, tudo isso. E agora? O que nós vamos fazer com isso? Mas o destaque da minha reflexão aqui essa manhã, Timóteo, dá um enter aí para mim, por favor, que está falhando aqui. Me deem mais 2 minutinhos que eu termino. Pode parar com o sino aí que eu vou terminar já já. Muitos cristãos, olha só, expressam seu espírito religioso apenas por meio de formas, rituais, leis, regras, sistemas e fórmulas que terminam por reduzir o cristianismo a uma religião comum. Ou seja, né, um sistema do tipo comum, onde as obras tomam o lugar da fé e da certeza da ação de Deus, e onde a lei torna-se mais importante que a graça. Então, veja bem, eu não estou dizendo que nós não vamos fazer mais nada, muito pelo contrário. Tá? Mas a minha preocupação... Vocês lembram da primeira pergunta que eu fiz? Fala, Edith. Isso! Pode, claro. Exatamente. Isso. Isso é um mandamento do Senhor também, né? Isso. Olha lá, ao invés dessas pessoas aceitarem o amor de Deus, elas querem esforço para chegar lá. Querem alcançar Deus, né? Com o seu esforço, chegando, olha Deus, estou aqui. Isso não vai te levar. Então, raciocinando, pessoal, a diferença entre ser cristão ou ser religioso. No cristianismo, o Senhor Jesus fez tudo para resolver o problema do nosso pecado. Não tem nada que você possa fazer para resolver o problema do teu pecado, a não ser depositar fé, crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Todos aqueles que o aceitaram foram feitos filhos de Deus. Então, essa é a nossa posição. Então, enter aí para mim. Posso ser um cristão sem ser um religioso? E aqui vai entrar em tudo o que vocês falaram já, que vocês adiantaram, que era onde a gente ia chegar. Né? Dá um enter aí para mim, Timóteo. Romanos 12, 1. Sabemos decora esse texto, né? Alguém lê para mim, por favor? Romanos 12, 1. O que, então? Deus quer tudo de você. Então, agora é tudo. Coração, alma, corpo, como um sacrifício vivo oferecido a Ele. E isso significa tudo o que vocês falaram aqui.
É você mesmo. E aí, meus irmãos, para a gente terminar, tem um manual. Né? Tem um manual. Qual é o manual? As cartas aqui, todos esses textos que vocês, de uma certa forma, citaram. Então, eu me lembro de Romanos, capítulo 6, principalmente, né? Nos dando algumas recomendações. Leia, você quer viver uma vida que agrade ao Senhor, como o crente deve viver essa vida? Leia Efésios. E aí, então, para a gente não ficar só no leia, 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 vamos encerrar com 1 Tessalonicenses 5. Isso é um resumo, mas o que eu quis enfatizar aqui é a diferença entre o cristianismo e as religiões, onde as pessoas se esforçam para querer chegar até Deus e agradá-lo, e fazer tudo para alcançar a Deus. E o cristianismo é diferente. É Deus, é o Senhor Jesus, que vem resolver o teu problema. Ele vem de encontro a você. Basta que você creia. E a partir daí, então, entra essa preocupação de vocês, que é viver uma vida que seja digna, né, para o inteiro agrado. E não sei se vocês repararam, foi esse versículo que eu coloquei no primeiro slide aqui. Depois eu vou pedir para o Timóteo voltar lá no primeiro. Mas, 1 Tessalonicenses 5, 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, sabe aquele cara que te xingou, que pisou no teu calo, né? Segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu vou fazer isso? Vivendo uma vida digna do Senhor. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu poderia ler aqui, pessoal, Efésios 4, Efésios 5, Efésios 6, que são manuais de como nós devemos nos comportar como crentes, como filhos de Deus. Tente ler essa semana Efésios. Efésios é um livro que tem 6 capítulos. Você consegue ler essa semana. Você vai entender o que Deus quer na sua vida prática como um filho de Deus, como um cristão. E é isso, né? Não precisa voltar lá, não. A gente lê em Colossenses. Vamos ler todo mundo junto? Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O Ion costuma dizer que eu gosto muito desse versículo, e gosto mesmo, porque aqui você tem um resumão, né? Inclusive, Edith, do que você falou, frutificando. Né? Frutificando e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que vocês todos tenham uma boa semana, uma semana abençoada no Senhor Jesus. No próximo domingo, então, nós começamos o nosso curso oficial de Escola Bíblica Dominical. Eu não vou adiantar o assunto para que fique a surpresa, principalmente nos corações das irmãs, né, que ficam assim com aquela curiosidade, né?